Imagina um bolo de chocolate bem gostoso, molhado, cheio de recheio, com frutas por cima. O que diferencia esse bolo quando eu tento replicar ele com a mesma receita em casa e não dá certo? Ou outra pessoa tenta fazer igual e não dá certo? É claro que a resposta está nos ingredientes. Se a gente não tiver os mesmos ingredientes de uma forma muito parecida, o resultado desse bolo vai ser completamente diferente. Eu sou o Jean Tafarel, eu sou médico gastroenterologista no Paraná, e no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é a amostra de uma pesquisa clínica. De uma forma bem parecida com o bolo, a amostra é aquilo que compõe a pesquisa. E é óbvio que dependendo das características dessa amostra, de qual perfil de paciente eu incluir, mesmo sendo uma pesquisa realizada no mesmo país, com o mesmo medicamento, resultados diferentes podem aparecer. É importante primeiro a gente falar que o participante de uma pesquisa, que é a pessoa que compõe uma amostra, ele de forma nenhuma, apesar de algumas pessoas entenderem, é a cobaia do estudo. De uma forma muito distante do que é esse termo, né, que as pessoas muitas vezes usam de cobaia, um pesquisador, quando ele vai propor um estudo clínico, e lembrem que nos vídeos anteriores a gente já falou um pouquinho sobre pergunta do estudo, desfecho do estudo, ele precisa relatar tudo isso de uma forma muito clara, ética e fundamentada. Toda pesquisa clínica, ela nasce de um detalhamento que precisa ser apresentado por um comitê de ética, chamado Comitê de Ética em Pesquisa. No Brasil, todas as pesquisas, elas são colocadas nessa plataforma, chamada Plataforma Brasil. Então, se eu quiser hoje fazer a pesquisa em um grupo de pacientes, eu preciso descrever quais são meus objetivos, a pergunta do meu estudo, qual vai ser meus critérios de seleção desses pacientes para participar no estudo, quais são meus critérios de exclusão, como que eu vou analisar os resultados, qual é o termo de consentimento livre e esclarecido que esse paciente vai preencher, qual é o suporte que eu vou dar para esses participantes da pesquisa. Então tudo isso ele deve ser descrito, esses documentos são anexados nessa plataforma e eles são enviados para o Comitê de Ética em Pesquisa mais próximo da onde o pesquisador está realizando a pesquisa ou para o Comitê de Ética do qual ele é vinculado. Esse Comitê de Ética ele é formado por um grupo de professores, pesquisadores, pessoas da comunidade, então ele é um grupo diverso, então ele tem representantes das diferentes esferas e eles vão discutir aquele estudo que foi proposto. A partir daí, tem dois caminhos. Ou, se tudo estiver certo, o estudo é aprovado e o estudo ganha um parecer, um número de parecer do Comitê de Ética, ou, como acontece na imensa maioria dos estudos, esse estudo ele tem algumas pendências, ele tem algumas correções para serem feitas. Então, membros do comitê, eles postam novamente na Plataforma Brasil quais são as pendências que o pesquisador deve corrigir ou deve esclarecer para eles, e cabe ao pesquisador fazer todas essas respostas ou correções e ressubmeter o projeto lá na Plataforma Brasil. Somente a partir desta aprovação, e esse estudo pode ficar igual ping-pong indo e vindo nessa conversa entre pesquisador e comitê de ética, lembrando que o pesquisador não sabe quem são os membros do comitê de ética, nada é nominal, então vai para o comitê de ética e isso volta via Plataforma Brasil. Só depois de todas as aprovações, aprovação do estudo, do termo de consentimento livre e esclarecido, do termo de confidencialidade do uso dos dados, então tudo isso muito bem detalhado e aprovado é que o estudo pode ser feito. A partir daí, cabe ao pesquisador avaliar quais são os pacientes que cabem na sua pesquisa. Cada pesquisa vai ter aí seus critérios de inclusão, isto é, eu quero incluir apenas mulheres em torno dos seus 40 aos 70 anos, com esta característica de doença ou com esta característica de exames laboratoriais, e a partir daí, feita a proposta para esse paciente, se ele quer ou não ser um participante do estudo. Então, lê-se com o paciente o termo de consentimento livre e esclarecido, o paciente tem tempo para tirar suas dúvidas, ele pode levar o termo para casa, se agendar uma nova conversa com esse paciente para esclarecer dúvidas, e só depois de tudo muito esclarecido, dúvidas respondidas, é que se assina o termo, caso o paciente queira participar do estudo, e aí sim ele é incluído. É interessante que o termo de consentimento livre e esclarecido, ele permite que o paciente ele saia da pesquisa
a qualquer momento, sem precisar dar explicações do motivo do que quer sair, o que dá uma certa ou muita segurança para esse participante do estudo a fazer o seu aceite para essa pesquisa. As amostras também elas precisam ser representativas. Quando a gente tem um medicamento para ser lançado a nível mundial, a gente precisa que diferentes populações do mundo estejam representadas na amostra desse estudo. Porque senão a gente vai ter o que a gente chama de viés de seleção. Eu estou tendo uma tendência a selecionar mais pessoas de um subgrupo, ou de uma região, ou de uma faixa etária, o que pode dar uma tendência nos resultados do meu estudo. A publicação do estudo, ela deve citar muito claramente qual foi a população alvo desse estudo de que a gente está falando. Também deve ficar muito claro nesse estudo quais foram os critérios de inclusão e os critérios de exclusão, isto é, por que eu selecionei este grupo de pessoas e não aquele? Ou por que essas pessoas foram eliminadas do estudo a partir do momento que aconteceu algo no estudo? Por exemplo, eu esperava que eles me dessem retorno do seu diário alimentar de 24 horas e as pessoas não, né, os participantes, o paciente não me deu esse retorno. E a partir daí, então esse participante de estudo, ele é eliminado do estudo, ele é excluído do estudo, e isso tem que estar muito claro, tanto para o paciente, né, que agora é chamado de participante do estudo, para o pesquisador, isso muito bem documentado no Comitê de Ética em Pesquisa. Assim, quando a gente avalia a minha amostra, sempre a gente vai ter uma população alvo, que eu quero estudar, que é aquela população que faz sentido para o meu estudo. Dessa população-alvo, eu tenho que ver quais são os membros acessíveis, então se afunila ainda mais, e a partir dessa população acessível, aí sim a gente tem a amostra do nosso estudo. E aí tem várias implicações de saber isso, porque se a gente pura e simplesmente pegar o resultado de uma pesquisa como verdadeira, pode ser que aquilo não seja verdadeiro para mim, ele é verdadeiro para aquela população. Vamos ver alguns exemplos. Esse estudo, ele acabou avaliando qual era a relação de consumir café com sintomas do aparelho digestivo. Então eu vou imaginar que eu sou um brasileiro que moro, então, aqui no sul do país, adoro café, vivo num ambiente frio. Eu quero saber, puxa, será que esse café é realmente maléfico para mim ou não é? Vou pegar esse estudo e vou ver o que eles encontraram. Na verdade, eu tenho que ter alguns cuidados. A amostra do estudo não foi feita com brasileiros. Ela foi feita num banco de dados chamado UK Biobank. O que é esse UK Biobank? O UK é uma base de dados de pessoas que vivem no Reino Unido. Então, lá em cima, na Europa, será que elas são parecidas comigo? A idade de inclusão desses pacientes da amostra foram pacientes de 30 e poucos anos até seus 70 e poucos anos. E quando a gente avalia a tabela do estudo, geralmente a tabela 1 de cada estudo é o que traz os dados demográficos da amostra, a gente percebe que a média etária desses pacientes era de 55 anos. E em relação ao gênero, cerca de 45% da amostra era composta de homens, com uma única exceção. Então eles dividiram os consumidores de café, aqueles que adoçavam o café, aqueles que não adoçavam e aqueles que adoçavam com adoçantes. Naqueles que adoçavam com açúcar havia predomínio de homens. Então veja que a amostra tem algumas variações dentro dos subgrupos que a gente está avaliando. Outra questão foi um estudo que avaliou se tomar café, ou dependendo da hora que eu tomo café, se isso aumenta a minha chance de morrer. Então veja como as pessoas têm pensamento bem criativo para desenvolver os estudos. Então, literalmente, eles queriam saber se quem toma café de manhã morre mais do que quem toma café o dia inteiro. Esse estudo ele foi feito em base de dados americanas, na verdade eles usaram 3 bases de dados, e óbvio que havia um predomínio, cerca de 1/3 ali da amostra era composta por pessoas brancas não hispânicas. Então, se eu sou latino-americano, se eu tenho uma raça diferente dessa, eu não estou contemplado no estudo. E aí eu tenho que ter um cuidado com o resultado que eu estou avaliando. A outra questão foi, será que tomar café faz a pessoa ficar com desconforto gástrico? Esse estudo avaliou isso, mas é um estudo que avaliou apenas a população do Irã. Esse outro estudo avaliou o consumo de café com a massa muscular da população adulta. Mas veja que interessante, quando se fala população adulta, a imensa maioria das pessoas incluídas eram mulheres. Então tem grupos ali que praticamente 99% eram mulheres. Então talvez o nome do estudo fosse melhor, consumo de café e a massa muscular de mulheres e não de adultos, para dar uma ideia equivocada que isso se aplica para todo mundo. Então sempre que vocês lerem na internet algum resultado de estudo, se pergunte qual foi
a amostra usada, ou respondendo à minha pergunta, qual foram os ingredientes, a população estudada? E, no caso do café, será que a minha avó poderia perguntar, será que ela estava incluída naquele estudo do café, da massa óssea, do vai morrer mais cedo, do tem sintoma no aparelho digestivo? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e me acompanha no próximo vídeo.